Essa é a Esther Barroso. Ela decidiu ir a um baile funk. Ao recusar um beijo de um traficante no local, ela não sabia que aquela simples negativa custaria a sua vida. Agora, vamos entender essa história e como tudo isso aconteceu. Essa história se passa na Vila Aliança, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, no ano de 2025. Esther Barros dos Santos tinha 22 anos. Era uma jovem tranquila, dedicada à família e completamente alheia ao mundo do crime. Ela tinha planos, sonhos e metas concretas para o futuro. Queria tirar a carteira de habilitação, se mudar para um apartamento novo e construir uma vida melhor para si mesma. Pouco tempo antes dos acontecimentos, Esther e sua família haviam deixado a comunidade do Muquiço, em Deodoro, após sofrerem um roubo. A decisão foi tentar um recomeço em outro lugar, longe das dificuldades que enfrentavam. Esther carregava esse espírito de renovação com muito otimismo. Ela chegou a dizer à irmã que 2025 seria o melhor ano de sua vida. Uma frase que, com o passar dos dias, ganharia um peso impossível de carregar. Na sexta-feira, um dia antes do baile, Esther visitou o irmão que estava preso. Naquela mesma noite, ao chegar em casa, ela contou à irmã algo que chamou a atenção. Disse que havia tido um sonho perturbador, onde era perseguida e encurralada por homens. Um presságio que ninguém levou a sério naquele momento. Afinal, era só um sonho. Mas esse detalhe ficaria guardado na memória da família para sempre. No sábado, dia 16 de agosto de 2025, Esther se arrumou para sair. Escolheu uma roupa preta, cheia de detalhes, e antes de ir embora, posou para 2 fotos com a irmã. Estava sorridente, tranquila, como se fosse mais uma noite qualquer. A irmã a ajudou a se arrumar e a viu sair pela porta sem imaginar que aquelas seriam as últimas imagens de Esther em vida. Ela foi a um baile funk na comunidade da Coreia, em Senador Camará, zona oeste do Rio. Ao chegar no local, curtiu, dançou e viveu aquele momento como qualquer jovem de 22 anos faria numa noite de sábado. Foi nessa noite que o caminho de Esther cruzou com o de Bruno da Silva Loureiro, conhecido nas ruas pelo apelido de Coronel. Ele era apontado como o chefe do tráfico de drogas na comunidade do Muquiço, em Guadalupe, e acumulava 12 mandados de prisão, com um histórico criminal extenso envolvendo homicídios, roubos, tráfico de entorpecentes e formação de quadrilha. Era um homem acostumado a impor sua vontade e a não receber um não como resposta. Naquela noite, segundo relatos, o coronel estava sob efeito de entorpecentes quando avistou Esther. Ele se aproximou, fez suas investidas e tentou beijá-la. Esther recusou. Um gesto simples, natural, humano. O tipo de atitude que qualquer pessoa tomaria ao não querer a aproximação de alguém. Mas para um homem como o coronel, aquela recusa foi tratada como uma afronta que não ficaria sem resposta. O que aconteceu depois disso não está completamente claro. Não se sabe ao certo se as agressões começaram ainda dentro do baile ou após Esther sair do local. O que se sabe é que ela foi levada para dentro da comunidade pelo coronel e por seus comparsas. Lá, longe de qualquer possibilidade de socorro, Esther foi brutalmente espancada. As agressões foram impiedosas. Além das agressões físicas, o laudo do IML confirmou que ela também foi abusada sexualmente antes de morrer. O que deveria ter sido apenas uma noite de diversão se transformou em algo que nenhuma palavra consegue descrever por completo. Após tudo isso, o corpo de Esther foi deixado na porta de sua própria casa, na Vila Aliança. Quando foi encontrada, ela não estava mais com a roupa preta que havia escolhido com tanto cuidado antes de sair. Ela estava com um short vermelho, uma roupa completamente diferente da que usava quando entrou naquele baile. Esse detalhe, por si só, já é um forte indício do que ela sofreu antes de ser abandonada ali. Vizinhos que a encontraram acionaram o socorro imediatamente. Ela foi levada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Porém, devido à intensidade brutal das agressões sofridas, Esther não resistiu. O laudo do IML apontou hemorragia, traumatismo crâniofacial e politraumatismo como causas da morte. Chegou à unidade de saúde já sem vida.
Tinha apenas 22 anos, sonhos pela frente e uma família que a amava profundamente e que jamais imaginaria encerrar aquele sábado da forma mais devastadora possível. Após a morte de Esther, a revolta tomou conta da comunidade. Familiares, amigos e moradores foram às ruas pedir justiça. O nome de Esther passou a circular por todo o país nas redes sociais, e a comoção foi tanta que a pressão por uma resposta das autoridades cresceu rapidamente. A família não se calou. A irmã de Esther, Stephanie, desabafou publicamente, descrevendo a dor de receber a irmã desfigurada e sem vida na porta de casa. A polícia agiu. Em setembro de 2025, as polícias civil e militar deflagraram uma operação em caráter emergencial com o objetivo de prender o coronel e outras lideranças do 3º Comando Puro na região. As equipes avançaram pela comunidade, mas os criminosos reagiram com violência, sequestrando ônibus e incendiando barricadas para tentar impedir o avanço policial. O coronel não foi encontrado. Ele havia fugido e por quase um ano permaneceu foragido da justiça, escondido, enquanto a família de Esther seguia sem resposta. Mas o tempo cobrou sua conta. Quase um ano após o crime, aquele homem que havia sumido achando que escaparia de tudo, foi consumido por dentro. Ele contraiu HIV. A doença foi avançando silenciosamente enquanto ele tentava se esconder da justiça. Até que chegou um momento em que seu próprio corpo não aguentou mais. O homem que um dia ostentava poder, dinheiro e armas, precisou recorrer ao SUS, um hospital público, para sobreviver. O temido coronel do Muquiço foi parar numa fila de hospital como qualquer outro paciente. E foi justamente ali, debilitado e sem forças, que ele cometeu o erro que selou seu destino. Ao dar entrada no hospital para realizar uma cirurgia, os profissionais de saúde o reconheceram. Os alertas foram acionados e a polícia foi chamada imediatamente. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram o coronel deitado numa cama, sem conseguir nem se levantar. Esse era o coronel. Aquele homem que tirou a vida de Esther Barroso com brutalidade, que abusou dela, que a deixou na porta de casa como se ela não valesse nada. Estava ali, magro, fraco, consumido pela doença, sem poder, sem domínio, sem nada. O rosto do fracasso. O rosto de quem achou que o mal que fazia não teria volta. Ele foi preso no próprio hospital e vai responder por todos os crimes que cometeu ao longo dos anos, incluindo o assassinato de Esther. E fica aqui uma reflexão. O coronel passou anos acreditando que era intocável, que podia fazer o que quisesse, com quem quisesse, sem consequência alguma. Esther apenas quis curtir uma noite. Apenas disse não, e pagou com a vida por isso. Mas a vida tem uma forma muito própria de cobrar o que é devido. Ele, que achava que estava acima de tudo, terminou numa cama de hospital público, preso, doente e esquecido. O karma não chegou de forma rápida, mas chegou. E chegou pesado.